Então, Débora Alfano, parece que amanhã é o dia D da CPI, da Covid. Dia D na hora H. Dia D na hora H. E tem uma certa tensão de véspera, né? O nosso presidente Jair Bolsonaro parece que se pronunciou hoje num evento que ele estava na Bahia. Nós temos o que ele falou? Temos aqui, vamos ouvi-lo? As palavras do presidente Jair Bolsonaro. Está chegando a hora, pessoal. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade, mas sempre disse que além do vírus, tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Olha, eu fiz umas contas aqui. Para o 7 de setembro, faltam 5 meses, né? Porque ele falou da nova independência do Brasil. Então não deve ser disso que ele está falando, porque não está chegando a hora, 5 meses. A CPI ele não iria festejar, que é amanhã, não faz sentido. O fim da pandemia, talvez ele tenha uma informação privilegiada, seria até bacana saber, né, se a Covid está chegando ao fim. Então eu não sei que hora que está chegando. Ele fala de um jeito meio elíptico, né? A gente não consegue entender muito bem o que ele quer dizer com isso. O que eu posso dizer, que é uma notícia interessante, o mundo tem 47 países com mais de 30 milhões de habitantes. Se você pegar o número de casos de Covid, tem que é a China, que não alterou o número de casos. Aí tem 23 países onde o número de casos aumenta, 23 onde o número de casos cai. O Brasil está na lista dos países em que o número de casos cai. Isso se comparar os últimos 7 dias com os 7 dias anteriores. O que é bom, claro, se a gente comparar o momento atual com o pico da pandemia do ano passado, está muito maior. Mas para a gente olhar o momento que a gente está vivendo, esses últimos 7 dias foram menos devastadores do que os 7 dias anteriores. É uma notícia boa? É boa, é positiva. Porque ela acontece na semana em que, Débora, a gente deve atingir os 400 mil mortos, né? Porque nós estamos com 390 e tantos, ao ritmo de 2.500, 2.600 por dia, nós vamos chegar a 400 mil mortos essa semana. Então não sei a que hora o presidente se refere que está chegando. Ele fala em pseudo-governadores. O que dá para afiançar é que a queda coincide com as políticas corretas adotadas pelos estados, restringindo o comércio, restringindo a indústria, ou seja, a política de distanciamento, a política de isolamento e as restrições lamentáveis do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista da saúde, fundamentais. Então, graças à responsabilidade dos governadores, ou de boa parte dos governadores, a gente teve uma queda. E a gente precisa tomar muito cuidado, hein? Muito cuidado com essa informação. Porque quando começa a cair, as pessoas se animam. E aí, quando as pessoas se animam, elas passam do limite. Já estavam passando antes. Passa um pouco mais do limite ou muito mais. E aí o número de casos começa a subir. E aí você tem que fechar de novo. Achar que o Brasil já venceu a pandemia, não dá, mesmo com vacina, porque tem pouca vacina. Só 5% dos brasileiros tomaram as 2 doses. É muito pouco, Para chegar a todos aqueles que compõem os grupos de risco por idade ou por comorbidade, nós vamos só chegar em setembro, segundo a palavra do ministro da Saúde. Setembro. Então, talvez coincida com a independência do Brasil. Você tem pelo menos o grupo de risco, ou os grupos de risco, vacinados. Dali a você atingir a vacinação, a imunização da sociedade brasileira, se você imaginar que nós começamos a vacinação no final de janeiro e nós vamos até setembro, mês 9,
para vacinar 78 milhões, vamos imaginar que a velocidade aumente e que a gente leve 5 meses para vacinar quem falta. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, fevereiro do ano que vem, março do ano que vem, tem gente dizendo que invade o segundo semestre do ano que vem. Tomara que não. Tomara que sejam projeções erradas. Então, eu não sei a que o presidente se refere quando diz que está chegando. Mas vamos aguardar. O que eu queria destacar hoje, Débora, é que o Jornal da Band, que é retransmitido aqui na Band News FM, trouxe uma série de reportagens na semana passada sobre os brasileiros que dão orgulho. Sabe, gente como um designer industrial chamado Biratã Costa, ele criou uma luva que permitiu o maestro João Carlos Martins voltar a tocar com os 10 dedos. Uma coisa espetacular. Ele que tinha passado por mais de 20 cirurgias nas mãos, porque ele sofre de distonia, conseguiu voltar a tocar. Gente como a astrônoma Duília de Mello, ou o físico Ivaí Goltijo, que trabalham na NASA em pesquisa de ponta. A Duília, ela chegou nos Estados Unidos com $600 e conseguiu chegar lá. Chegou lá. Gente como Alisson Paulinelli, que é engenheiro agrônomo, um dos maiores responsáveis pela Revolução Verde na agricultura brasileira. Ou o mineiro Ado Jório, que trabalha com nanotecnologia. Então, por que é legal? Por que eu estou chamando a atenção para essa série, né? E quem quiser pode baixar o app Band Play e entrar também no canal da Band no YouTube e assistir de novo. Primeiro porque é sempre uma oportunidade de ver a nossa Sônia Blota brilhando. Reportagem extraordinária, ela trabalhou em dobradinha com o Edgar Maciel e fez um trabalho muito interessante, foram vários capítulos, é só procurar, vale a pena. Depois, porque o que essas pessoas têm em comum, né? Elas criaram um espaço para elas trabalharem, elas chegaram lá e isso nos leva ao motivo que me faz trazer isso aqui. Não é só render uma homenagem ao trabalho da Sônia Blota, que merece, mas a recuperação dessa série mostra que o Brasil tem que pensar um pouquinho sobre o que estes casos apontam. Será que a gente, como país, está investindo de verdade para que esses casos se repitam? Será que a gente está investindo em pesquisa e desenvolvimento? Será que a gente está investindo em inovação? Será que a gente está dando oportunidade para que várias pessoas de várias classes sociais, principalmente as classes sociais mais baixas, possam repetir o feito dessas pessoas? Será que a gente está investindo em educação? Está investindo para abrir a universidade? Para aproximar a universidade do mercado, nos setores em que a universidade pode se aproximar do mercado, investindo em democratizar as oportunidades para todos os brasileiros? E a resposta, infelizmente, é não. Então, essas pessoas são vencedoras e merecem todo o nosso respeito, nossa admiração, mas a gente precisa pensar no que a gente está fazendo. Fizemos vários avanços. O Brasil, de décadas atrás, era muito mais atrasado do que é hoje. Mas, veja, países como os Estados Unidos, a China, o Japão e a Coreia estão bombando, estão decolando, estão voando, e a gente está caminhando devagar. E aí, não vale dizer que esses países fizeram o que fizeram porque eles são países ricos, porque não... Veja, a Coreia não era um país rico, o Brasil era mais rico que a Coreia, né? A China, como país rico, virou uma potência, mas não era uma potência. Então, a gente tem que investir, não esperar a gente ter dinheiro para investir, porque isso não existe. A gente vai ter dinheiro se investir em pesquisa, tecnologia. Deixar de investir porque é pobre? Não, a gente fica pobre porque deixa de investir. Basta ver o que aconteceu agora. Nós trocamos o dinheiro do censo, nós não vamos fazer o censo, que é uma pesquisa para conhecer a sociedade, para poder sobrar dinheiro para a emenda de deputado faturar politicamente. Olha a prioridade. Algo que alimenta e orienta a ciência, o censo, e algo que alimenta e orienta os currais, a política miúda, que são as emendas parlamentares, e a gente preferiu as emendas parlamentares. Quando a gente pega, por exemplo, a Revolução Verde, que foi patrocinada, e um dos padrinhos, né, é o Alisson Paulinelli, que é um dos temas da reportagem, é inacreditável que a gente conseguiu nessas 4 décadas uma transformação que não tem paralelo no mundo, o que a gente fez no agronegócio. Enquanto os Estados Unidos dobraram a produtividade nesse período, a gente quadruplicou. A nossa produção aumentou 5 vezes.
Você pega o Cerrado brasileiro, produzia 500 mil toneladas de soja, agora produz 100 vezes mais. Pega 1 hectare produzindo 100 vezes mais. Como você pega 1 hectare e faz ele produzir 100 vezes mais? Tecnologia, investimento, parceria com a universidade, Embrapa, tudo que é bacana. Então, se a gente conseguiu na agricultura, por que a gente não consegue em outras áreas? Você pega, como eu falei, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país pobre. E hoje, eles estão lendo livro digital nas escolas lá. Livro digital. Primeiro país a implementar a banda larga em todas as escolas. E não é assim, tem um ponto de internet na sala da biblioteca, como aqui o pessoal contabiliza. A escola está ligada na internet. Tem um ponto. 300 alunos, 400 alunos, 500 alunos, 600 alunos, um ponto de internet. É ridículo, ridículo. Mas é o que nós podemos. Pois é. Se a gente não trabalhar dentro daquilo que a gente precisa e trabalhar dentro daquilo que a gente pode, a gente sempre vai achar um jeito de administrar o pode. O pode, por exemplo, não pode fazer o censo porque tem que dar dinheiro para os deputados. Como quem resolve são os deputados e o governo federal, em parceria, se mancomunaram, a área política do governo federal com os deputados e senadores e fizeram isso. Pega, por exemplo, estudos médicos. Dos mais de 3 mil estudos clínicos iniciados em 2019 na área de oncologia, o Brasil participou de 68. 2%. 2%. Sistema nervoso central, 1%. E se comparar com o que participava em 2014, teve uma queda de 0,7%. É inacreditável. É inacreditável. Então, o Brasil tem um ambiente de negócios bacana, o Brasil tem o talento humano, mas falta construir as conexões. As conexões, o nosso problema é conexão. É a fazenda com o porto, quando a gente fala de infraestrutura. É o estudante com o ensino, quando a gente fala de banda larga. São as conexões. É o brasileiro com o sucesso. Isso é uma conexão. Como é que a gente vai fazer a conexão do brasileiro com o sucesso? Como os casos citados pela Sônia Blota e o Edgar Maciel. Então, a gente está à frente de outros países nos gastos com educação, mas a gente não tem uma performance dos alunos no ensino médio que mereça admiração. É um desastre, basta ver aquelas provas internacionais. A gente gasta e não tem o retorno. E não tem o retorno e não cobra. Porque além da gente não ter a conexão, a gente tem a estranha mania de deixar todo mundo fazer como bem entende. E assim as coisas vão ficando. O resultado é que o Brasil vai ficando para trás, o Brasil vai ficando de lado, o Brasil vai ficando esquecido. E isso é um problema. A gente se impõe numa área, como eu falei, o agro, e vira o Brasil do agro. Mas a gente quer ser o Brasil do agro? Quer. Mas do agro só? Não podemos ser o Brasil de outras coisas também, não? É um absurdo. E eu tenho um número aqui que eu fiquei impressionado, mas impressionado. Um dos indicadores de desenvolvimento na área de tecnologia, pesquisa, inovação, é integração. É qualquer indicador de integração. Como o país se comunica com o mundo. Países mais abertos, mais permeáveis, entra boi, entra boiada. Ou seja, tem coisa muito ruim dessa conexão, tem coisa muito boa. Uma das coisas muito boas é que as universidades se tornam extremamente atraentes, porque se abrem para os alunos, se abrem para os professores, o investimento vai para lá. E onde tem universidade desenvolvida, tem investimento. O investidor vai atrás do conhecimento, o conhecimento está na universidade. Bom, nos Estados Unidos, você tem 1 milhão de alunos estrangeiros estudando nas universidades americanas. Na Coreia do Sul, 154 mil. No Brasil, 16 mil. 16 mil. Então a gente tem 1/10 dos estudantes da Coreia. Veja se tem cabimento. Da Coreia. Se fala dos Estados Unidos, eles têm 1 milhão, a gente tem 16 mil. Ninguém quer estudar no Brasil. E por que ninguém quer estudar no Brasil? Por que as pessoas querem fazer negócio com a área de petróleo no Brasil, com a área de energia no Brasil, com agronegócio no Brasil? Porque a gente virou referência. Por que ninguém quer estudar no Brasil? Não é uma pergunta para as universidades se fazerem? A legislação é razoável? Para um professor trabalhar aqui é razoável? Para um aluno poder ficar aqui, a legislação é razoável? As condições são boas? Vale a pena? Não tem outras opções melhores?
E o Brasil vai ficando para trás. Então, o problema dessa história é o seguinte: ou a gente se abre, ou a gente avança, ou a gente começa a mudar, ou então, quando um outro jornalista, depois de assistir a reportagem da Sônia Blota, resolver fazer daqui a alguns anos uma atualização, vamos ver quem são os bacanas, né, os brasileiros que estão fazendo sucesso, eles vão recorrer aos mesmos exemplos da Sônia. E aí não dá, né? Não dá para o Brasil, daqui a alguns anos, festejar como vitória os mesmos personagens da reportagem da Sônia Blota. Daqui 10 anos, 5 anos, o que a gente precisa é ter uma nova safra. Não só de grãos, uma nova safra de talentos, pessoas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e de preferência no Brasil. Acontecendo no mundo, mas trabalhando no Brasil. E é disso, e é isso que eu queria destacar hoje, para a gente não falar só de Covid, para a gente não falar, sabe, dessas coisas CPIs, que nós vamos mergulhar muito nisso ao longo do dia, ao longo da semana e tal, mas chamar atenção para, olha só, o futuro do Brasil está aqui. O futuro do Brasil é materializado naqueles personagens ali. Se tem poucos personagens, se o trabalho de reportagem é mais difícil, é porque o Brasil está com problema. E o Brasil tem um grande desafio nessa área. A gente tem que mudar, porque é uma pena um país como esse, está aí o exemplo do agronegócio, ficar limitado. Não tem condições de deixar as coisas assim.